Vocês estão felizes ainda, irmãos? Amém. Eita, aí sim. Obrigado. Gente, eu só quero começar já avisando que eu não sou chique, tá? É porque eu não tenho outra coisa. Eu não anoto, então eu vou usar o note, tá? Mas não sou pregador, assim, uau. Que incrível. Mas vocês estão com fome aí? Não com fome de comida, com fome de Deus. Amém? Ai, ai. Irmãos, eu amo esse momento da adoração, sabe? Eu amo estar com a igreja adorando ao Senhor. Sabe, eu cresci na igreja, irmãos, e é claro que houve um tempo em que eu precisei tomar a decisão de seguir a Cristo, mas eu cresci louvando a Deus e eu não me vejo em outro lugar ou fazendo outra coisa. E estar aqui com os irmãos, estar nesse momento de adoração aqui, irmãos, eu não consigo, irmãos, dar um pouco de mim. Isso é sobre quem Ele é, irmãos. E Ele é tudo que eu tenho. Ele é maior do que a minha família. Ele é maior do que a minha noiva. Ele é maior do que as coisas que eu tenho. É tudo sobre Ele, irmãos. É tudo sobre Ele. E eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração mais uma vez. Eu sei que a pastora já orou. Coloca o sonzinho do teclado aí para ficar espiritual, irmãos. Fazendo favor. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Sua palavra. Eu queria te pedir, Senhor, fala aos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fala aquilo que nós necessitamos ser mudados por Ti. Senhor, essa é a Tua palavra. E Espírito Santo, foi o Senhor que escreveu essa palavra. Abre os nossos olhos para entender a Sua palavra. Abre os nossos corações, Senhor Jesus. E nessa noite eu oro e peço que o Senhor mude as nossas vidas. Nós não queremos mais andar do mesmo jeito. Nós não queremos mais ser os mesmos. Mas nós queremos o Senhor. Nós queremos mais do Seu caráter em nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco. Muda as nossas vidas. Essa é a minha oração. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em João 17. Meu nome é Igor, para quem não me conhece. Eu tenho 23 anos. Eu sou natural de Xanxerê, aqui em Santa Catarina mesmo. Não sou Abraão, mas já habitei em vários lugares. Não entendas, mas já morei em muitos lugares. E atualmente estou morando aqui em Videira, já faz alguns anos. E eu sou filho de pastor. Meu pai pastoreia uma igreja ali em Videira. O nome da nossa igreja não é só vocês que têm sigla, tá? Nós também temos. Aqui é IBP, né? Lá é PRV. Vamos lá. A nossa igreja é PRV Ministério, né? Resgatando Vidas. Na verdade é um projeto Resgatando Vidas. Nasceu de um projeto em 2013. Nós nem sabíamos que ia se tornar uma igreja um dia. Mas nós fazíamos muitos encontros e palestras nas escolas. Nós fazíamos evangelismos nas ruas. E colocava caixinha, fazia um som e tal. E nasceu dessa forma e hoje veio se tornar uma igreja. Nós somos uma comunidade ali em Videira, pequenininha. A irmã Beta ali, um abraço. Pô, mano, o Thiagão tá aí também. Eu sou meio hiperativo, tá, irmãos? Mas a gente tá ali, já faz alguns anos ali em Videira. Meu pai é pastor e eu lidero ali os jovens. O nosso grupo se chama Peregrinos, né? E é assim que a gente se chama. E eu sou noivo, irmãos, estou prestes a casar com aquela moça bonita ali, ó.
Irmãos, orem por mim, irmãos, porque não é fácil, irmãos. Eu já estou sentindo o peso da cruz e eu nem comecei a carregar ainda. É brincadeira. Cara, os 6 jovens que querem casar, pensa bem, irmãos, porque vem o pacote inteiro, irmão. Vem o sogro, a sogra, vem um monte de coisa junto que você não espera, mas é isso aí. E como eu já falei, isso é um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho buscado amar Jesus de todo o meu coração. Não sou perfeito, não sou merecedor de tamanha graça e de tamanha bondade de Jesus. O que eu faço, o que eu sou, é tudo graças a essa bondade, essa misericórdia que o Senhor derrama sobre nós, né? E é isso. Isso é um pouquinho sobre mim. Agora vamos sobre ele, né? João 17. Eu vi o nome da conferência, né? B1. E eu imaginei falei até pro irmão Malton, né? É Malton, né? Eu decorei teu nome agora, quase esqueci. Aí eu falei para ele que eu achava que o tema da conferência era B1. E aí eu preparei toda uma mensagem com esse tema. E aí depois essa semana que eu descobri que é o nome do grupo de vocês. Mas não tem problema, porque eu gostei muito. E tem tudo a ver com o que a gente tem falado nesses últimos dias na nossa igreja, na nossa casa. E eu queria conversar um pouquinho, compartilhar com vocês algo sobre isso. Eu acredito que eu tenho algo para derramar sobre vocês, sobre essa igreja, aquilo que a gente tem aprendido com Jesus. E eu peço que você abra o seu coração, dê muita atenção para aquilo que eu vou falar. Eu vou falar muita coisa, irmãos, mas eu acho que vai dar para entender tudo. E nós vamos lá, nós vamos crescer junto, amém? Então vamos lá. João 17, versículo 1 diz: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 20: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Irmãos, fica com a Bíblia aberta aí. Esse texto de João 17 começa dizendo: depois de dizer essas coisas. E depois de dizer o quê? João 16. Se você voltar um capítulo para trás, você vai perceber que João 16 está escrito algumas palavras de Jesus. Jesus estava reunido com seus amigos, Jesus estava reunido com seus discípulos, e ele começa a dizer para essas pessoas que ele estava indo para o Pai, em João 16. Ou seja, ele estava indo para aquele que o enviou, e que era melhor que ele fosse, senão não haveria de vir o Consolador, o Espírito Santo. Jesus aqui, no capítulo 16, ele basicamente estava se despedindo dos seus amigos. Ele estava se despedindo dos seus discípulos. Ele estava dizendo que ele iria para o Pai, ou seja, que ele haveria de morrer. Jesus estava dizendo que a tristeza dos amigos dele, que inclusive era grande, era tamanha, iria se transformar em alegria. E não só a alegria dos seus amigos, mas também a alegria do mundo. A tristeza do mundo iria se tornar em alegria. Jesus nada mais, nada menos estava falando da salvação. Jesus estava falando do que prestes
daqui um pouquinho iria acontecer. E ele estava dizendo que haveria de vir o Consolador, o Espírito Santo. Jesus dá essas palavras de despedida, então, João 17, que foi aquilo que nós acabamos de ler, é a sua famosa oração, a famosa oração sacerdotal de Jesus. E nós podemos talvez chamar essa oração de a oração do Senhor. Nós não podemos confundir com a oração do Pai Nosso, mas essa é uma oração tão importante quanto a oração do Pai Nosso. Essa é a oração que Jesus, ele faz antes de ir para o jardim, que ele haveria de ser traído por Judas, e que ele haveria de ser preso por uma escolta. E nessa oração, irmãos, o nosso mestre Jesus, ele diz esse primeiro versículo que nós acabamos de ler: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E eu não sei se lembra a vocês alguma coisa, mas essa primeira frase da oração de Jesus lembra aquilo que a Bíblia diz em Filipenses 2. Filipenses 2, no versículo 5 até o versículo 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a Bíblia nos ensina, irmãos, que Cristo Jesus se esvaziou. Cristo Jesus se esvaziou de toda a glória. Ou seja, quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio sem glória. Ele veio desglorificado, nem existe essa palavra, mas eu estou inventando agora. Ou seja, irmãos, Jesus ele veio como um homem comum. Jesus veio como um homem como eu e como você, de carne, de osso. Deus, irmãos, o Deus Criador, o Deus que João 1 fala que era o Verbo, que é a palavra que estava com Deus, que era Deus, por meio da qual todas as coisas foram feitas. Esse Deus assumiu a forma de carne, e Ele nasceu aqui, Ele viveu aqui, e Ele morreu aqui. E sabe, irmãos, o que é mais incrível disso? Eu sei que talvez você já ouviu muito, e talvez tudo o que eu vou falar hoje aqui você já ouviu, mas essa mensagem nunca fica velha. Sabe por que o que é mais incrível, irmãos? Porque mesmo Deus assumindo a forma de homem, Ele não deixou de ser Deus. E mesmo Jesus morrendo naquela cruz e voltando para o Pai, Ele não deixou de ser homem. Deus não deixou de ser Deus ao assumir a forma humana, mas Jesus também não deixou de ser homem ao voltar para o céu. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia ela fala que Jesus ele foi ressuscitado pelo Pai, e Ele se assenta à destra do Pai com glória que Ele tinha antes da fundação do mundo. Filipenses 2:9 também vai dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome se dobre, se todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá bom, Igor, beleza, eu entendi. Então você está me dizendo que a primeira vez que Jesus ele veio ao mundo, Ele veio como eu e você, sem glória? Sim, é isso que eu estou falando. Cristo abriu mão de sua glória. Nós acabamos de cantar aqui. Ele abriu mão de sua glória. E Ele estava no mundo sem glória, mas Ele não deixou de se manifestar como sendo Filho de Deus. E aqui talvez está uma das lições mais incríveis desse texto. Nós, irmãos, no tempo em que nós vivemos, nós não precisamos, Douglas,
de uma atmosfera maior, de uma atmosfera forte, para nos manifestarmos como filhos de Deus. Nós não precisamos. Como assim? Eu não estou dizendo que isso não é bom. Eu acabei de falar que eu amo esses momentos de adoração, essa atmosfera, essa presença, sabe? Mas nós não precisamos, nós não somos reféns de atmosferas para nos manifestarmos como filhos de Deus. O que nós precisamos para nos manifestar como filhos de Deus nesse tempo e fazer a diferença, como a pastora falou, em meio ao mundo que está pulando carnaval hoje e amanhã e não sei quantos dias, sabe o que nós precisamos? Caráter. Nós não precisamos de um culto melhor, nós não precisamos de uma palavra melhor. Embora todas essas coisas sejam boas, nós precisamos caráter. Porque Jesus não era refém de atmosfera forte, Douglas, para se manifestar como filho. Ele esvaziou-se da glória. E mesmo assim, ele manifestou-se como sendo filho de Deus. Tudo o que Jesus fez, irmãos, foi baseado em quem ele era. Foi baseado na revelação do caráter dele, que ele tinha com o Pai. E é uma coisa que eu sempre falo para os jovens, cara. Quem tem motivo não precisa de motivação. Quem tem motivo, cara, quem entendeu que é filho, quem entendeu que foi redimido, quem entendeu que foi justificado, não precisa ser motivado para levantar a mão no culto, irmão, porque eu sou filho, ele morreu por mim. Quem tem motivo não precisa ser motivado a vir para a igreja, porque entendeu o motivo. Vamos lá, irmãos. Você não precisa de um culto mais glorioso, de um louvor mais poderoso. João 5, Jesus, ele diz que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, irmãos, o filho primogênito do pai, Jesus não era refém. Cristo assumiu a forma mais humilde e ele não deixou de ser Deus. Tem um autor, Jonathan Edwards, que ele diz que aquele que é mais glorioso também é o mais humilde. Aquele que é o mais glorioso também é o mais humilde. E nós voltando aqui para a oração, Jesus então pede: Pai, chegou a hora, Pai, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Se Jesus pede para ser glorificado, Douglas, era porque ele estava sem glória. E o que estava prestes a acontecer aqui, irmãos, é aquilo que Cristo desde o princípio estava anunciando. E que quando eu digo desde o princípio, não é desde o princípio que ele veio, mas desde o princípio Gênesis. Deus já anunciava a morte do seu filho. E o que estava acontecendo aqui era isso. Jesus estava prestes a morrer, a hora da sua morte estava chegando. Então, basicamente o que Jesus estava falando aqui é: Pai, eu estou indo morrer, Pai. Pai, eu vou finalizar a missão. Eu vou concluir a missão que o Senhor me deu. Eu vou concluir a obra que você me deu, me entregando naquela cruz para morrer. Era isso que Jesus estava orando aqui. Pai, eu vou ir morrer. Eu vou finalizar a missão. E além disso, Jesus também estava orando: Pai, olha, me ressuscita, Pai. Você não me deixa morto, não. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Jesus estava orando: Pai, eu vou morrer, mas eu tenho certeza de que o Senhor é fiel para me ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou me entregar naquela cruz e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é fiel o suficiente para me fazer viver de novo. Só que agora nós precisamos entender alguma coisa aqui. Cristo é o dono de toda a glória, amém? Amém? Cristo é o dono de toda a glória. Mas Cristo abriu mão de sua glória.
E a Bíblia vai dizer, irmãos, em Hebreus 1, que Deus, Ele constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Peraí, mas Ele não era dono? Como é que Deus fez Ele herdeiro? A Bíblia também diz em Romanos, eu vou usar a Bíblia, irmão. Eu só trabalho com Bíblia, irmão. Vamos lá. Romanos 8 diz que se nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo da glória de Deus. Então, peraí, o que está acontecendo? Cristo é dono de toda a glória, mas a Bíblia diz que o Pai o fez herdeiro. E a Bíblia também diz que nós seríamos co-herdeiros. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que Cristo abriu mão de ser dono. Cristo abriu mão de ser dono para ser co-herdeiro. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Cristo abriu mão de ser dono para que quando Ele herdasse a glória de volta, eu e você herdássemos com Ele. Vamos lá, irmãos, tem alguém entendendo isso aqui? Isso deveria nos fazer vibrar. Isso deveria aquecer os nossos corações. Cara, Deus se fez homem, habitou aqui. Deus abriu mão de ser dono da glória para que quando Ele herdasse a glória, eu fosse herdeiro com Ele, cara. Meu Deus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando vem, Ele vem como unigênito. Mas quando Ele volta como primogênito. Irmãos, isso aqui está estampado na porta de vocês. Jesus vem como sendo o único filho. Mas Ele volta como primogênito dentre muitos irmãos. Dentre muitos outros filhos, aqueles que creem. Irmãos, Cristo, Ele confiava tanto em Deus. Cristo, Ele confiava tanto no seu Pai. Que Ele disse: Pai, eu abro mão de ser dono. Porque eu sei que o Senhor é fiel para me fazer herdeiro junto com os meus irmãos. Imagina a cena, para ilustrar. É um exemplo muito simples, mas imagina, irmãos, que o Malton, ele tem aqui o cargo de melhor músico. Vamos lá. Irmãos, pelo amor de Deus, não existe isso aqui, amém? Mas vamos lá. Imagina que o Malton tem a posição, a mais alta posição da igreja. Olha só que glorioso, Malton. O Malton, ele é o melhor do louvor. Mas aí o Malton vai ter que fazer uma viagem, Eloir. E aí o Malton vai ter que abrir mão da sua posição, vai ter que abrir mão do seu lugar. E ele vai dar aqui para Dani. Dani, eu vou viajar. Então eu vou deixar a mais alta posição para você. Eu vou viajar. Só que uma hora, irmãos, o Malton vai voltar. Irmãos, e quando o Malton volta, a Dani é tão fiel. Ela é fiel o suficiente para dizer: Malton, aqui está, novamente a sua posição. Aqui está, Malton, pega de volta. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Jesus confiou tanto no Pai, que Ele abriu mão. E Ele sabia que quando Ele voltasse, o Pai haveria de dar a mesma posição, a alta posição novamente. Bom, nós sabemos que não é muito assim que funciona em nossas igrejas. Mas é assim que acontece no céu. Beleza, eu entendi até aqui. Mas vamos avançar. Nós precisamos olhar, irmãos, para a Trindade. Vocês viram que eu falei do Pai, vocês viram que eu falei de Jesus, e vocês viram também que eu falei do Espírito Santo. Então nós precisamos olhar para a Trindade, Eloir. Nós precisamos olhar para a Trindade. Por que olhar para a Trindade, irmãos? Porque a Trindade, irmãos, é o padrão perfeito de igreja. Trindade é o padrão perfeito. Porque, irmãos, nós queremos falar de família. Nós queremos falar de somos um. E nós precisamos olhar para a Trindade, porque a Trindade é o padrão perfeito de igreja. A Trindade é o padrão perfeito de ser um. Pai, Filho e Espírito. E é em cima desse fundamento, é em cima do fundamento da Trindade, que nós podemos crescer sobre o que é ser igreja, o que é ser um. João 17:3, que nós acabamos de ler.
A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo aqui o seguinte: Pai, o Senhor vai me glorificar, e eu vou te glorificar naquela cruz. E porque o Senhor me deu autoridade, eu vou dar vida eterna. Eu vou dar vida eterna àqueles que creem em mim. Só que o incrível é que Jesus, Ele não só dá vida eterna com essa autoridade, como na sua oração Ele explica, Douglas, o que é vida eterna. Jesus não só dá, irmãos, Ele explica. Ele explica o que é vida eterna. Vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o enviado. Vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer Jesus. Então, vida eterna, irmãos, não é você ter 1 milhão de anos e ainda está novinho, em forma, jogando aquele vôlei no céu. Vida eterna não é você comer e nunca mais ter fome. Vida eterna não é tocar harpa com os anjos nas nuvens. Vida eterna, irmãos, é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho. Quantos têm alianças nas suas mãos? Olha para a sua aliança. Eu vou dar um exemplo que geralmente o pessoal usa nos casamentos, mas é mais ou menos assim que funciona também na eternidade. Olha para a sua aliança, irmãos. A sua aliança, ela não tem começo, ela não tem meio e ela não tem fim. E a eternidade é como uma aliança, Douglas. Ela não tem início, ela não tem meio e ela não tem fim. Eternidade é como uma aliança. E aí eu tenho uma boa notícia para dar para você. Quantos aqui nasceram de novo? Você nasceu de novo? Verdadeiramente, genuinamente? Então eu tenho uma boa notícia para você. Você é eterno. Vamos lá, irmãos. Você é eterno. Crente não morre, irmãos. Crente só passa para a vida, de novo. E se você nasceu de novo, você é eterno. E se você é eterno, aí vem a pergunta, pastora: o que nós, como seres eternos, se nós nascemos de novo, deveríamos estar fazendo agora? Alguém pode responder? Se nós somos eternos, Amanda, o que nós deveríamos estar fazendo agora? Conhecendo a Deus. E conhecendo a Jesus Cristo, o seu Filho. Quando a gente fala em conhecer Deus, geralmente o que a gente pensa é passar muito tempo no quarto orando, passar muito tempo jejuando. E sim, isso faz parte. Sim, isso é bíblico. Sim, Jesus nos ensinou: entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, que vida eterna não é tempo demais, Douglas. Vida eterna é ausência de tempo. Vida eterna é quando o tempo ele for tirado de nós e nós vivermos na ausência dele. Então, mais uma vez, vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Conhecer, irmãos, conhecer no original, conhecer é gnosco. E isso significa que é conhecer e prosseguir em conhecer. E é isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós, irmãos, lemos isso, quando nós aprendemos isso, de fato nós entendemos a nossa vida, o fundamento da nossa vida, irmãos. O fundamento da nossa vida é e deveria ser conhecer a Cristo e nos tornar exatamente o que Ele é. Esse deveria ser o fundamento da nossa vida. Conhecer Deus, conhecer Jesus,
ver o que ele fez, ver o que ele falou, passar tempo com ele, passar tempo com os irmãos dele. Amém? Vocês estão entendendo isso até aqui? Então, ok, Igor, o padrão é o céu. Amém? O padrão é o céu. O padrão é a Trindade. E a Bíblia, se o padrão é o céu, então Jesus diz, nos ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então se o padrão é o céu, olha só que incrível, abre sua Bíblia aí comigo em Mateus 16. Mateus 16. O padrão é o céu. Mateus 16. Abre a Bíblia aí, não espera o data show, irmão. Mateus 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, Jesus diz isso para Pedro. Só que o mesmo Jesus que disse isso para Pedro é o mesmo Jesus que disse em João que ele não fazia, Douglas, nada de si mesmo, mas ele fazia tudo aquilo que via o Pai fazer. Então, irmãos, igreja não começou em Mateus 16, porque Jesus fazia tudo o que via o Pai fazer. Então, irmãos, se Jesus em Mateus 16 faz uma igreja, é porque ele via o Pai fazendo uma... Isso, irmãos, Jesus via o Pai fazendo uma igreja. Então, igreja, meus irmãos, não começou em Mateus 16. Igreja não começou em Atos. Igreja é eterno. Igreja é eterno. Vocês não estão entendendo isso, irmãos? Vamos lá, irmãos. Igreja é eterno. Então Cristo é eterno. E Ele iniciou uma igreja. Então, se Cristo iniciou uma igreja, era porque Ele viu o Pai fazendo uma igreja. Igreja, irmãos, já existia antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito. Igreja é família. Igreja é família, igreja é ser um. Somos um. Biuan. Irmãos, esse verso de João 17, no versículo 3, ele nos dá fundamento suficiente para nós viver uma vida cristã de verdade. Uma vida cristã de verdade. Porque, para pensar, quantos de nós, e eu me incluo nessa, quantos de vocês jovens passaram boa parte da sua vida, ou quem sabe estão até hoje, ou talvez passaram toda a sua vida se perguntando: Deus, qual é o meu propósito? Deus, o que eu nasci para fazer? Quem eu nasci para ser? Qual é o meu chamado? E a Bíblia é bem clara quanto ao nosso propósito. A Bíblia é muito clara sobre o nosso chamado. Nós somos chamados, irmãos, a conhecer a Deus. Sabe a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia? Em Gênesis. E Deus chamou o homem. Adão, onde você está? Deus não pergunta a Adão: o que você fez, Adão? Onde você está? O nosso chamado é estar com Ele, irmãos. O nosso chamado é conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, conhecendo o seu Filho, nós nos tornarmos como Ele é. Sabe uma coisa que eu li em um livro há algum tempo atrás, e eu também comprovei isso na Bíblia, o que me chocou, irmãos, porque eu passei boa parte da minha vida achando que eu nasci para cantar, e eu nasci para pregar. E eu tenho entendido cada vez mais de que eu não nasci para fazer, Douglas.
Eu nasci para ser. Eu nasci para ser um com Ele. Eu nasci para ter comunhão com Deus. Eu nasci para conhecer a Deus, e porque eu conheço, eu faço. Eu não nasci para ser cantor. Você não nasceu para ser pregador. Você nasceu para conhecer a Deus, irmãos. O único Deus verdadeiro. O Deus criador de todo o universo. O Deus que criou as suas mãos. O Deus que criou os seus pés. O Deus que criou a natureza. O Deus que criou todas as coisas que existem no universo. Se o meu propósito, irmãos, fosse cantar, se o meu propósito fosse pregar, então Adão foi feito para cair. Então Adão foi feito, Deus criou e disse: Adão, você vai cair, esse é o teu propósito. Não, irmãos. Não. Adão não foi feito para cair. Adão foi feito para conhecer a Deus. Sabe, se o meu propósito é pregar e cantar, então Adão foi feito para cair. Porque se Adão não caísse, não haveria pecado. E se não houvesse pecado, não haveria necessidade de pregar. Igor, você está falando para nós não pregarmos. Não, irmãos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu estou falando, irmãos, que nós não nascemos para isso. Nós fazemos porque nós existimos para conhecê-lo. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Você faz porque você se torna, você faz porque você o conhece, você nasceu para Ele, você nasceu para louvor e adoração dEle. Jovem, se você acha que você nasceu para ser um jovem do poder, se você acha que você nasceu para pregar as nações, eu lamento te dizer, você vai viver uma vida inteira medíocre, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para conhecer a Deus, e porque você conhece a Deus, Deus sim pode te levar às nações, porque você conhece e anda com Deus, aí sim Deus te chama para pregar, Deus te chama para cantar. Mas a minha vocação, ela vem depois do meu chamado. Vamos lá, tem alguém entendendo isso aqui hoje? Eu estou empolgado. Vou até tomar uma água aqui. Se você, irmão, foi feito para fazer, então Adão foi feito para cair. Porque se Adão não caísse, não teria pecado. E se não tivesse pecado, não teria necessidade de consertar nada. Irmão, você foi salvo para as boas obras. E você não faz obras para ser salvo. Você é salvo, e porque você é salvo, você faz obras. Você não foi feito para fazer, você foi feito para se tornar. E como eu me torno? Sendo um com Ele. Irmãos, isso é uma coisa que quando eu entendi, isso me quebrou por inteiro, porque eu cresci aprendendo muitas coisas. Eu cresci na igreja e você ouve de tudo. E eu confesso, irmãos, que tudo que eu havia aprendido parece que ainda faltava alguma coisa, e Deus vem e Ele começa a me ensinar, e Ele começa a quebrar tudo, dizendo: não é isso, cara, não é isso, você ainda não entendeu tudo, então eu vou te ensinar melhor. E aí quando eu comecei a entender, cara, que o evangelho ele não foi feito para consertar as coisas. Heresia. Não, irmãos, o evangelho não foi feito para consertar as coisas. Na verdade, o evangelho é eterno. O evangelho não passou a existir porque Jesus ele decidiu vir e pregar o evangelho. O evangelho é eterno. O evangelho, na verdade, ele criou todas as coisas. O evangelho não tem poder, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Quando eu comecei a entender isso, irmãos, cara, isso é incrível, isso é incrível. Por isso, irmãos, resumindo, nós não fomos criados para ter um bom ministério. E Igor, você acha que a gente não deve ter um bom ministério? Eu acho que a gente deve ter um bom ministério, com certeza. Mas eu acho que nós não devemos ter a nossa vida só em função disso. Por quê, irmãos? Porque existe algo superior, existe algo maior, existe algo que se chama vida eterna, e existe essa vida eterna que é conhecer a Deus, e plenamente, sabe? A Bíblia fala que nós
chegará o dia que nós o veremos face a face. Nós o veremos como de fato Ele é. Irmãos, e eu não sei você, mas eu vivo para esse dia. Sabe o que me faz permanecer firme em meio a um mundo como o mundo está? É olhar para a eternidade. É olhar para a esperança da glória. Cristo é em vós a esperança da glória. Olhar para a eternidade. É por isso que nós somos peregrinos, irmãos. Nós somos peregrinos em terra distante. Nós precisamos olhar para algo maior. Sabe, é isso que nós precisamos nesses dias. É isso que nós precisamos. A gente tem bons ministros de adoração. Eu não tenho dúvidas que essa igreja tem bons ministros de adoração. Eu não tenho dúvidas que essa igreja tem uma boa palavra, porque provavelmente os pastores se preocupam com a boa palavra ministrada aqui. Eu não tenho dúvidas que tem gente que prega bem, tem gente que tem bons líderes. Eu não acredito, eu não duvido, irmãos, que tenham essas coisas, mas então o que nos falta? O que nos falta? Talvez nos falte peso, talvez nos falte verdade, talvez nos falte gente parecida verdadeiramente com Jesus. Gente que se torna semelhante a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu sou um Jesus copy, uma cópia de Jesus. Isso é muito lindo no discurso, irmão. Isso é muito lindo no discurso. Mas é o que o mundo mais precisa. Isso não é um jargão, isso é uma necessidade. Nós precisamos de filhos que se tornem. Filhos que se tornem semelhante a Jesus. Gente parecida com Ele. Vida, peso de vida. Peso de conhecimento. Sabe, irmão, se existe um fundamento eterno, eu e você, nós não podemos viver uma vida, sabe, baseado na necessidade da terra. É uma das coisas que eu sempre tenho falado para os jovens. Nós somos peregrinos e como peregrinos nós não somos insensíveis com as coisas que acontecem aqui. Nós olhamos. Nós somos sensíveis, sim. Nós somos sensíveis às catástrofes que aconteceram recentemente. Nós somos sensíveis talvez a política que aconteceu recentemente. Nós somos sensíveis às coisas que acontecem aqui. Mas a nossa vida, irmãos, não pode ser baseada nas coisas daqui. Por quê, irmãos? Porque nós somos eternos. E a nossa vida precisa estar baseada e fundamentada no que é eterno e não no que é terreno, irmãos. É um governo terreno ou é um governo eterno, irmãos? Vamos lá, uma igreja eterna, é uma igreja que tem sobre o governo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se nós vivemos igreja somente em função de solucionar problemas, a nossa igreja é terrena. Igor, você acha que nós não devemos solucionar problemas? Eu acho que nós como igreja devemos. E eu tenho certeza que os pastores já estão aqui, de solucionar problema. Uma igreja precisa solucionar problemas. Mas o fundamento da igreja não é consertar problema. Igreja é uma família eterna. E ela não existe por causa dos problemas. Sabe, irmãos, Deus não está no céu dizendo assim, olha, eu existo porque tem problemas. Deus está no céu talvez dizendo, eu existo sobre os problemas. Uma igreja não existe por causa de problemas. Uma igreja precisa viver sobre os problemas. Porque a igreja é eterna. Sabe, Deus é justo. Deus é bom. E é por isso que Ele tem prazer em consertar os problemas. Se uma igreja é eterna, se uma igreja ela anda em justiça, se uma igreja ela é boa, então ela soluciona problemas. Mas ela não vive por causa dos problemas, ela vive acima dos problemas. Logo, irmãos, eu e você, a gente não pode viver uma vida cristã por causa dos problemas. Mas a nossa vida cristã, ela precisa ser vivida acima. Quando nós vivemos algo superior, nós solucionamos as coisas. Mas aí você me pergunta, Igor, e daí depois que você soluciona os problemas? Eu digo para você que nada na sua vida vai mudar. Por quê?
Porque você sempre esteve vivendo algo superior em Deus. Irmãos, se você veio aqui hoje para ouvir uma pregação para jovem, eu lamento te dizer que o evangelho não é jovem. O evangelho não é idoso, o evangelho não é criança, o evangelho simplesmente é. O evangelho é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que querem. Então, irmãos, eu vou deixar mais prático isso. Eu e você, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a jejuar por tudo, menos por Jesus e para ser como Ele é. Eu tenho amigos, irmãos, que passam uma semana jejuando. E não há problema em jejuar por coisas, irmãos. Mas nós aprendemos a jejuar por tudo, menos por Jesus e para ser como Ele é. Menos para tudo, menos para ser mais sensíveis à voz dEle. É errado, irmão, você orar e jejuar por coisas? Não digo que não, mas existe algo maior. Irmãos, quando alguém entende que, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero gastar o meu tempo em conhecer e me tornar. Quando foi a última vez, irmão, que você jejuou ou orou por querer mais de conhecimento de quem Ele é? Por querer conhecer mais Deus, simplesmente por isso. Por querer mais Jesus. Quando foi a última vez? E sabe por que eu falo isso? Porque quanto mais conhecimento nós temos de quem Deus é, nós não ficamos mais religiosos. Nós não ficamos mais carrancudos, sérios. Quanto mais conhecimento de quem Deus é, mais fascinados nós ficamos. Mais apaixonados nós ficamos. Sabe, irmãos, quanto mais conhecimento de quem Ele é, mais você o adora. Mais você tem o prazer de pular aqui na casa de Deus. Mais você tem prazer em fazer as coisas. Porque, cara, olha o Deus que eu conheço. Olha o Deus que me amou. Olha o Deus que fez isso por mim. Então, quanto mais eu conheço desse amor, quanto mais eu conheço de quem Ele é, mais eu vivo por Ele. Mais eu me entrego por Ele. Eu já estou acabando. Quem me dá mais 5 minutos aí? Hein? 5, 10, 15, 20. Mais uns 20 minutos. João 17, 20, nós lemos 20 ao 22, 24. E nós vemos aqui como Jesus, Ele não orou apenas pelos discípulos. Jesus não apenas orou pelos seus amigos, Eliezer. Mas Jesus orou por todos nós. Jesus, irmãos, o próprio Deus orou por mim e por você. Ele orou por todos aqueles que haveriam de crer ainda. Jesus orou por mim. E nessa parte é a primeira vez nessa oração que Jesus diz o porquê que Ele está orando. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Então, Igor, ser um é só vir à igreja, dar a mão para o irmãozinho e dizer: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Irmãos, isso sim faz parte, mas isso não é tudo, irmãos. Eu garanto para você que não é tudo. Para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em mim, em nós. Irmãos, Jesus aqui, Ele coloca um fundamento na unidade. Ele não diz para nós sermos um com a gente. Sejam um aí, estou indo. Jesus não diz isso. Jesus diz: sejam um conosco. E sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que não há unidade fora da verdade. Não existe comunhão verdadeira e real a não ser em volta do Cristo. Irmão, reunião por reunião, o mundo faz. E eles chamam de clube social. Igreja, comunhão e unidade, irmãos, é em volta da verdade.
é em volta do Cristo. É em volta do Cristo. A comunhão só é gerada por Deus. A comunhão só é gerada por Deus. E se não for em volta do Cristo, não há comunhão, irmãos. Nós que estamos em Cristo, nós nos reunimos aqui nessa conferência, nesses dias aqui, com uma intenção em torno do Cristo, a fim de que nós sejamos um nele, como Ele é um com o Pai. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, irmãos. E se não é, eu oro para que seja, para que o mundo veja, irmãos, que Jesus nos enviou. Sabe o que Jesus fala nessa oração? Pai, você me enviou e eu também estou enviando eles. Sabe o que nós como igreja somos enviados por Jesus ao mundo? Jesus não diz, Jesus não diz, Pai, tira eles do mundo. Jesus diz, não, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, eu oro para que os livre do mal. Eu estou enviando eles para o mundo, para que eles sejam um. E eles sendo um, o mundo veja que eles são um. E quando o mundo ver que vocês são um, quando o mundo ver que vocês são família, quando o mundo ver que vocês estão em torno da verdade, quando o mundo ver que vocês estão em torno do Cristo, o mundo então perceberá quem é Jesus, quem nos enviou e que Deus amou o mundo. Sabe a melhor forma de evangelismo, irmão? Uma igreja que vive família, uma igreja que vive unidade, jovens que vivem unidade, comunhão, é a melhor forma de evangelismo. Quando os jovens desse mundo olham e dizem, cara, essa igreja está vivendo família, meu Deus, eu preciso viver essa alegria, eu preciso viver isso. Ai, ai. Aí que você ganha as pessoas, irmãos. Sabe, eu digo que comunhão, ela é um combo de um relacionamento no secreto com Deus, mas ela também é um relacionamento com o meu irmão. Nós sempre falamos lá na nossa igreja que é impossível você ter uma comunhão perfeita com Deus se você não tem comunhão com o seu irmão. Porque a comunhão com Deus, ela precisa levar você a ter comunhão com o seu irmão. E a comunhão com o seu irmão precisa levar você a ter comunhão com Deus. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Por isso, reveja as suas amizades. Reveja as pessoas com quem você anda. Porque se não há um encontro em volta do Cristo, não há uma comunhão para que você queira estar mais com Deus, talvez não seja comunhão. Comunhão é um combo de um relacionamento com Deus no secreto, no seu íntimo, mas também isso reflete no seu irmão. E sabe, o relacionamento com o seu irmão precisa refletir em Deus, precisa ser intencional. Precisa ser intencional. E agora eu quero, para terminar, eu queria fazer uma ilustração bem simples. Eu fiz na igreja, eu vou fazer aqui também. Queria chamar o Malto aqui. Vem, Malto, aqui. Você foi, como é que é? Empossado. Você vai mudar o cargo agora. De melhor do louvor, você vai ser o perdido. Eu queria chamar a Rua, vem aqui. Eu queria chamar, deixa eu ver, eu vou chutar alguém. Aquele rapaz aí que está com a camiseta azul, você mesmo. Olha só o que Cristo fez, irmãos. O Malton é o perdido, tá? Tadinho. Para você não ficar sozinho, todos eles também estão junto com você. Tudo perdido. Eu sou Jesus, porque eu estou com o microfone. Você vai ser Deus Pai, você é um pouquinho maior que eu acho. E você vai ser o Espírito Santo. Tem que chorar. Olha só o que Cristo fez, irmãos. Estavam aqui, Pai, Filho e Espírito, e eles olham para o Malton, olham para a igreja, que não era igreja, mas olham para a humanidade. E Jesus olha para o Pai e diz: você está vendo? Eles estão tudo perdidos. Você está vendo ele lá? Ele está completamente perdido.
a gente precisa solucionar esse problema. A gente precisa resolver esse problema. Porque ele está afastado, ele está perdido, ele está condenado, ele vai para o inferno. Você vai para o inferno, Malton? Está amarrado, né? Então, sabe o que Jesus faz? Jesus diz: Pai, eu vou por eles. Eu me entrego por eles. Então a Bíblia diz em João 3 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus então vem. Filipenses 2, Jesus assume a forma de servo, Jesus humilhou-se, Jesus deixou a sua glória, Jesus esvaziou-se de si mesmo e ele vem. Ele nasce, ele cresce, ele habita entre nós e ele chega para o Malton, ele chega para todos que estavam perdidos, ele diz assim: Malton, seguinte, cara, tem uma boa e uma má notícia para te dar. Qual que você quer primeiro? A ruim, amar? Cara, amar é que você está perdido. Você está condenado. Você é escravo do teu pecado. Você é escravo de si mesmo. Você vai para o inferno, Malton. E não há nada, Malton, que você pode fazer com a sua própria força que faça você ser salvo. Porque você é pecado. Não há nada que você possa fazer, irmão, que te livre com a sua própria força. E aí Jesus então diz assim: Malton, mas fica tranquilo, Malton. A boa notícia é que eu vou morrer por você. A boa notícia, Malton, é que eu vou me entregar por você, Malton. E não só por você, mas por todos eles. Porque eu sou santo. Eu sou perfeito. E sabe o que Jesus fez? Tinha uma cruz para o Malton. Tinha uma cruz para cada um de nós. E sabe o que Jesus vem e faz? Jesus fica na frente de todos nós e diz: eu vou morrer por vocês. Eu vou me entregar por vocês. E toda a ira de Deus, e todo o amor de Deus, foi derramado sobre Jesus naquela cruz. Jesus, irmãos, saciou toda a ira de Deus por nós. E Jesus também saciou todo o amor de Deus por nós. Todo o amor de Deus por você está em Jesus. Toda a ira de Deus não existe mais em você, porque Jesus se entregou no seu lugar. Então Jesus vem aqui e diz: Malton, morrerei por você. E aí Jesus morre. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Ó, morremos, cara. Só que Cristo, ele não só morreu, porque se ele apenas tivesse morrido em vão, seria a nossa fé, diz a Bíblia. E Cristo não só morreu, mas ele ressuscitou. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E aqueles que creem em Cristo, entregam a sua vida verdadeiramente por Jesus, já não são mais o mesmo. São ressurretos com Cristo. São mortos com Cristo, mas também são ressurretos com Cristo. E sabe o que Jesus fez ainda? Jesus não só livrou o Malton do inferno. Irmão, tem um tanto de gente vivendo para Jesus como se Jesus só tirasse você do inferno. Irmão, eu lamento de dizer que Jesus não é uma válvula de escape para você. Jesus, na verdade, deveria ser tudo para você. Não existe vida em outro lugar, irmão. Não existe outro caminho. Só existe Jesus. Então sabe o que Jesus fez? Jesus não só tira o Malton e eu e você do inferno, como ele pega eu e você e ele traz para a mesma mesa do Pai e do Espírito. Deus nos traz para a família, irmãos. Jesus não só te livrou da morte, Jesus não só te deu salvação, te livrou do inferno, mas Deus deu uma família para você. Deus deu uma família, Deus deu uma casa para você morar. Eu vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar... Sabe o que Jesus estava falando em João 14? Jesus estava falando justamente que ele iria preparar lugar. Sabe como ele preparou lugar? Morrendo por nós. Morrendo por nós, ele nos deu livre acesso à sala do Pai.
a casa do Pai. E nós temos muitas moradas porque Ele preparou para nós. Então nós somos chamados para a mesa dEle, irmãos. Você foi chamado para comunhão, irmão. Você foi chamado para comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito. Você foi chamado para ser um, ser um, ser um. Amém? Vamos aplaudir eles aqui? Ô Malton, boa notícia, você não está mais perdido, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje aqui. Agora que você sabe de tudo isso que Cristo fez, a minha pergunta é: o que te impede de entregar a sua vida para Jesus hoje? Depois de saber tudo aquilo que Jesus fez por você. Depois de saber que Jesus é Deus e o próprio Deus amou você. Ele colocou você na mesa dele. A minha pergunta é: por que você ainda está longe? Por que você ainda não entregou a sua vida a Cristo? O que você está esperando que Jesus faça ainda mais por você? É sério que você ainda espera um carro? É sério que você ainda espera uma casa? Eu sei que você precisa, talvez. E Deus pode fazer. Mas depois de tudo que Cristo fez por você, o que mais você precisa? Sabe o que Deus diz para Moisés, quando Moisés vai libertar o povo lá no Antigo Testamento do Egito? Moisés pergunta para Deus: Deus, e quando chegar lá, eu vou dizer que quem me enviou? Sabe o que Deus diz? Diz para ele que o eu sou enviou você. Sabe por que eu sou, irmão? Porque eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou a libertação. Eu sou a alegria que você não tem. Eu sou a satisfação que você ainda não encontrou em muitas coisas que você já procurou. Deus está dizendo: eu sou tudo que você precisa. Essa é a minha pergunta. E eu quero que você se coloque de pé. Galera, pode subir aí, galera da banda. Eu tenho uma palavra para você que é crente já, que você já entregou a vida para Jesus. Eu lamento te dizer, mas Jesus, Ele deu muito mais para você do que apenas viver uma vida de domingo no culto, ou uma vida legal de crente. Jesus te deu muito mais que isso. Cristo deu o direito de você viver, de você participar, de ter comunhão com a própria Trindade, irmão. Sabe, vir à igreja porque precisamos de algo não é errado, mas permanecer nela porque precisamos de algo é errado. Porque quem entende que tem Jesus, entende que tem tudo o que precisa para viver. Então, crente, você não está aqui apenas para ter uma vida legal de crente no domingo, você está aqui para conhecer a Deus, cara. Você já entendeu o que Jesus fez por você? Se você não entendeu, então se entregue hoje. Mas se você já entendeu, conheça Ele, desfrute dessa eternidade. Desfrute ainda hoje. Sabe, a eternidade não é uma coisa que só está para acontecer quando Jesus voltar. Eternidade pode ser vivida ainda hoje, irmãos. Você pode conhecer a Cristo ainda hoje. Você pode conhecer Deus ainda hoje. Você pode se assentar com Ele ainda hoje. Você pode ouvir a voz de Deus ainda hoje. Augusto Nicodemos diz: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Pare de ficar procurando gente para revelar você. A Bíblia revela quem você é.
E ela vai revelar que você é pecador, mas que Jesus te amou. Ela vai te dar um tapa primeiro, mas depois ela vai vir, vai acariciar e vai dizer: você foi amado. O que isso tem a ver com igreja, irmãos? Tudo que eu preguei hoje aqui, tudo que eu falei, tem tudo a ver com igreja, tem tudo a ver com ser um. Sabe, se esse for o fundamento pela qual vocês, Biuan, caminharem, não tenho dúvidas daquilo que Deus pode fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Olhem para Jesus, olhem para Jesus. Esse é o fundamento pela qual vocês devem andar, igreja, jovens, adolescentes, crianças. Isso se chama família. Cristo me fez ser família de Deus.